Olá, boa tarde, tudo bem com você? Começa aqui o quadro Papo de Bola no Matão agora, nesta segunda-feira. Seja bem-vindo. Nós vamos conferir as informações do que aconteceu no mundo esportivo neste final de semana. Hoje eu começo diferente, vamos falar do vôlei e do basquetebol, principalmente o basquetebol brasileiro, que ontem venceu, despachou a Argentina. Até que, enfim, o Brasil conseguiu eliminar a Argentina numa competição. O Brasil jogou muito basquete, venceu 85-65 no Campeonato Mundial. E se garantiu para as quartas de final. Vai enfrentar a seleção da Sérvia. E os argentinos não acreditavam que o Brasil virasse e abrisse uma vantagem tão grande, 85-65. Foi uma diferença muito grande em relação aos jogos que o Brasil já enfrentou a seleção da Argentina. Mudando do basquete para o vôlei, a nossa seleção brasileira de vôlei também venceu. Suou no primeiro set, perdeu, mas depois conseguiu uma vitória sobre a seleção de Cuba e já está classificada para a segunda fase do Mundial de Vôlei Masculino. Já que estamos falando de seleção, não poderemos deixar de falar da nossa seleção brasileira, que venceu a Colômbia por 1-0 na sexta-feira, um golaço cobrado de falta pelo Neymar. Sempre o Neymar. Um jogo não foi assim dos melhores, não. Mas a seleção brasileira conseguiu uma vitória. E volta a jogar nesta terça-feira contra a seleção do Equador, no mesmo horário, horário de Brasília, 10 da noite, aquele horário bom para você assistir, você não tem que trabalhar no outro dia, é fácil para acompanhar. Mas quem gosta de futebol tem que acompanhar essa partida de terça-feira, jogo começando às 10 horas da noite, contra a seleção do Equador. Lembrando que o Brasil cortou a comissão técnica o jogador Maicon. Maicon não faz mais parte da seleção brasileira. Dizem que é indisciplina. Vamos ver o que vai acontecer. Saindo de seleções brasileiras de vôlei, de basquetebol, de futebol, vamos aos resultados dos campeonatos que aconteceram nesse final de semana. Eu começo com o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. As equipes aqui da nossa região jogaram. Por exemplo, o Guariba venceu o Grêmio Prudente por 4-3. Com esse resultado, o Guariba entrou na zona de classificação. Soma agora 4 pontos ganhos. Foi um belo jogo lá na cidade de Guariba. O Paulínia, nesse mesmo grupo, empatou com a Portuguesa Santista em 0-0. A Pirassununguense perdeu para o Taboão da Serra por 1-0. União de Mogi, o União de Araras, Ronaldo, União de Mogi, já a gente fala, mas o União de Araras perdeu em casa para a equipe do Olímpia por 2-1. Olímpia é um forte candidato a chegar. Também a Mauaense perdeu para o Nacional por 4-2 dentro de casa, Barretos 3, agora sim, União de Mogi 3. E o Atibaia perdeu em casa para o Primavera de Indaiatuba 2-1 e o Mantiqueira superou a equipe do Sumaré por 2-1. Mas não acabou as nossas informações esportivas, não. Tem a Série B do Campeonato Brasileiro, os jogos que aconteceram no final de semana. O Paraná empatou com Sampaio Correia em 0-0. O Atlético Goianiense perdeu em casa para o Boa Esporte. Com esse resultado que aconteceu aí, o técnico Hélio dos Anjos foi demitido no Boa Esporte. A Portuguesa perdeu para o Joinville 2-1. E na sexta-feira, o Icasa perdeu para a Ponte por 1-0. Náutico 0, Bragantino 0, ABC 2, Santa Cruz 1, América Mineiro 2, Vasco da Gama 3, Oeste 3, Ceará 1. Com esse resultado, a equipe de Itápolis saiu da zona do rebaixamento. E a Luverdense venceu Vila Nova Goiano por 2-0. Os 4 primeiros, Joinville, Avaí, Ceará, Vasco e Ponte Preta, vem na quinta colocação, grudadinho ali no Vasco da Gama. Os 4 últimos, Bragantino, Icasa, Portuguesa e Vila Nova. Pensa que acabou? Tem o Brasileirão da Série A, os jogos que aconteceram neste final de semana. No sábado, o Santos aplicou uma goleada para cima do Vitória da Bahia, 3-1. Com esse resultado, o time se posiciona melhor na classificação geral do Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu em casa para o Grêmio por 1-0. O Flamengo estava numa sequência de vitórias e acabou perdendo o jogo. Chapecoense 0, Goiás 0. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Fluminense 3, Cruzeiro 3. Jogaço no Rio de Janeiro. 3 gols para lá, 3 gols para cá. 6 gols em uma partida. Muito bom esse jogo. O São Paulo venceu o Sport por 2-0. O Atlético Paranaense só empatou com a equipe do Palmeiras em 1-1. Bahia 0, Curitiba 0. E o Inter perdeu em casa para o Figueirense por 3-2. O líder da competição continua sendo o Cruzeiro, que não é novidade para ninguém.
o Cruzeiro tem 43 pontos ganhos na liderança. São Paulo, 36, o Inter tem 34 na terceira colocação, na quarta o Corinthians, 33 e na quinta posição o Fluminense com 31 pontos ganhos. Os últimos colocados, Criciúma, 18, Coritiba, 17, Bahia, 17 e o Vitória tem 15 pontos ganhos. Olha, se você vai fazer as suas compras, eu indico o Supermercado Mortari. A senhora que está em casa agora, começando a semana, precisa do melhor. E o melhor é o Supermercado Mortari. As grandes novidades, lá você encontra frutas, legumes, verduras, encontra a carne mais gostosa da cidade. É a melhor carne. Com certeza você pode pagar com os cartões de crédito, tem convênio com empresas, tem convênio também com os cartões de crédito, todos eles, e você tem a facilidade, a praticidade de ir num supermercado que há mais de 37 anos serve à população de Matão. Supermercado Mortari deseja para você uma ótima semana. É o que nós também desejamos. Falamos aqui de esportes no bloco do Papo de Bola no Matão agora. Uma ótima semana para você.